Fala pessoal, o INSS Digital trazendo mais um vídeo para vocês e vamos falar sobre a alteração do BPC Loas, né? Ficou mais fácil de receber. Vou lhe mostrar por quê. A portaria número 375 de 5 de maio de 2020, ela foi publicada no Diário Oficial da União em 6 de maio, trouxe uma situação que retira no cálculo da renda do grupo familiar o benefício de até um salário mínimo, aquele que é recebido pelo idoso ou pelo deficiente. Está aqui no seu artigo 2º, né? Artigo 2º dessa portaria, que a partir de 2 de abril de 2020, os valores recebidos por componente do grupo familiar idoso acima de 25 anos ou pessoa com deficiência de BPC Loas ou benefício previdenciário de até um salário mínimo. Lembre-se que essa regra só serve para o benefício de até um salário mínimo. Se passar disso, não entra nessa regra aqui. Ficam excluídos da aferição da renda familiar mensal per capita, para fim de análise do direito ao BPC Loas. Então vamos mostrar para vocês aqui um exemplo. Antes de 2 de abril de 2020, quem deu entrada, né? Antes de 2 de abril de 2020, digamos que esse grupo familiar era composto por 2 pessoas e uma pessoa já recebia um salário mínimo, um benefício de um salário mínimo. Então, digamos que essa pessoa seja uma pessoa idosa de 65 anos de idade, né? Mas esse benefício ele entrava para o cálculo da renda. E no final das contas, como eram 2 pessoas, tinha um benefício de um salário mínimo, a renda ia para meio salário mínimo. E aí era negado, porque a renda tem que ser até 1/4 de salário mínimo, né? Vocês que assistiram o vídeo aí, vocês já sabem. E aí seria negado. Claro, que ele ia para a regra da ACP, que faz uma análise dos seus gastos com medicamentos, com fraldas, com serviços médicos, né? Tudo relacionado à idade ou à deficiência. Então, e depois de 2 de abril de 2020, como ficou? Digamos que o grupo familiar continua a mesma coisa, né? 2 pessoas, um salário mínimo, um benefício de um salário mínimo, né? Só que a renda per capita seria 0. Por quê? Porque esse benefício de um salário mínimo já não entra no cálculo. Então o benefício seria aprovado, porque teria a renda per capita de 0, né? E aí o benefício aprovado. E quem deu entrada antes de 2 de abril de 2020? A própria portaria, ela diz que tem a garantia mais vantajosa ao requerente. Por quê? O artigo 1º, parágrafo 2º, diz o seguinte: para os benefícios pendentes de análise, que ainda estão lá na fila, né, para ser analisados, com DER anterior a 2 de abril de 2020, devem ser garantida a reafirmação da DER, se mais vantajosa. Então, se a pessoa já tinha direito antes de 2 de abril de 2020, o benefício vai ser concedido com a DER antiga. A DER, pessoal, é a data de entrada do requerimento. Será concedido com a DER antiga. Por quê? Porque ele recebe aqueles atrasados todos. Mas se ela não tinha direito naquela época, o benefício não vai ser negado a partir de 2 de abril de 2020, se entrar naquela regra do benefício de até um salário mínimo, né, pessoa idosa ou com deficiência. Então o que acontece? Deve ser garantida a reafirmação da DER. A reafirmação da DER significa que vai alterar a data de entrada do requerimento anterior para 2 de abril de 2020, que é quando a pessoa teria direito. Só que aí, no caso, ela perderia de receber aqueles atrasados, né? Porque a lei passou a valer a partir de 2 de abril de 2020. Isso, né, se for mais vantajosa. Atente para o seguinte: essa reafirmação da DER, você tem que autorizar. O servidor provavelmente vai fazer um pedido para você declarar que autoriza a reafirmação da DER. Processo aguardando a adequação do sistema. Bem, os sistemas de benefícios serão adaptados à aplicação do contido nesta portaria. Os benefícios com DER a partir de 2 de abril de 2020, que dependem exclusivamente da aplicação prevista pelo artigo 2º dessa portaria para reconhecimento de direito, deverão ficar sobrestados até adequação. Então, quem deu entrada a partir de 2 de abril de 2020 vai ter que aguardar um pouquinho mais o sistema ficar preparado para receber esse benefício, né? Porque se o servidor der entrada lá
no seu benefício, que deu entrada a partir de 2 de abril de 2020, hoje, com o sistema ainda não está preparado, ele vai negar o benefício, né? Então ele tem que retirar do cálculo o benefício de até um salário mínimo recebido por um idoso ou deficiente. Então, como ele não está preparado até agora, vai ter que aguardar um pouco, tá? Até o sistema ficar pronto, né? Parágrafo 2º. Quando houver um enquadramento do requerimento em uma CP que trate sobre a apuração da renda per capita, na qual se dispensa a necessidade de aplicação do artigo 2º desta portaria para reconhecimento do direito, as análises poderão ser concluídas, né? Então, já existe alguma CP, nesse caso, como eu falei, uma CP de Minas Gerais, se eu não me engano, né, que já traz isso. Então, se for um requerente do estado de Minas Gerais que der entrada, isso aqui já se aplica para ele, não precisa aguardar o sistema. Só que aí tem que ser dos estados em que essas CP já valem, tá ok? Então, pessoal, foi mais um vídeo aí do INSS Digital. Aguardo vocês no próximo vídeo, né? Um grande abraço.